Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora de literatura e a gente tem um tema muito legal que é muito importante para que você saiba, né? Que é a comparação entre a literatura realista e a literatura naturalista, principalmente porque essas duas literaturas, aqui no Brasil, né, elas acontecem praticamente ao mesmo tempo. Então, o fato de começarem, né, de terem o seu ponto de partida praticamente ao mesmo tempo, pode acontecer numa confusão e é muito normal essa confusão, tá certo? Mas vamos entender. A literatura realista, ela veio logo depois, né, do romantismo, e o objetivo do romantismo era idealizar as pessoas, né, um dos objetivos. No caso do realismo, eles eram contrários a esse excesso de idealização, tá certo? Então o realismo ele veio logo depois do romantismo como uma perspectiva completamente opositora ao romantismo. O naturalismo e o realismo, eles acontecem no Brasil praticamente ao mesmo tempo, certo? Por conseguinte, eles têm características que são muito próprias e próximas e iguais. Por exemplo, quando a gente fala de realismo e de naturalismo, a gente está falando de duas correntes literárias que têm como base a ciência, certo? Claro que uma desenvolveu mais para uma perspectiva e outra desenvolveu para uma outra perspectiva. O que é que eu estou dizendo? O realismo e o naturalismo, eles têm como base o positivismo, o evolucionismo, tá certo? Eles têm como base essas correntes científicas, mas o caso o realismo desenvolve mais. O determinismo também é comum aos dois, só que o determinismo presente no realismo, ele tem uma perspectiva e o determinismo presente no naturalismo, ele vai ter outra, que é um determinismo mais biológico, né? Principalmente porque no caso do naturalismo, o homem ele é comparado a um ser animalizado. Em algumas ações aparecem patologias sociais no naturalismo que não aparecem no realismo. Então vamos entender. Primeiro passo para entender a diferença de realismo e de naturalismo. O realismo, ele vai ser uma análise individual da coletividade. Como assim, Patrícia? Uma personagem, por exemplo, ela pode refletir uma comunidade inteira, certo? Um exemplo disso no Brasil é o próprio livro de estreia do realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás, que é o personagem principal, ele é a metonímia da sociedade toda. E aí você deve se perguntar, mas o Brás é só um, como é que ele representa todo mundo? Essa é a perspectiva do realismo, é fazer com que o individual se projete no coletivo. A perspectiva individual ela tem relação direta com o coletivo. É diferente do naturalismo. No naturalismo, a análise já vai ser coletiva. É a análise do coletivo que vai individualizar, que vai ser projetada no indivíduo, em um só, ok? Então, enquanto o realismo é a análise individual para o coletivo, no naturalismo é a análise coletiva para o individual, tá certo? Então há uma perspectiva diferente. No caso do realismo, a análise é da burguesia, o foco é centrado na burguesia. Ok? No naturalismo, nós temos sim a burguesia, é claro, não teria por que não tê-la, mas também a periferia, os esquecidos, as outras camadas da população, elas acabam ganhando também espaço literário. A exemplo de um dos livros mais conhecidos do naturalismo, que é o Cortiço, onde o espaço ali de narração daquele texto, né, é o cortiço, é a periferia. E aí é onde também é apresentado, essa periferia é apresentada na literatura, né, sempre demonizada também, né, dentro de uma perspectiva sempre dentro de uma perspectiva em que a periferia é animalizada, os comportamentos são comportamentos não aceitos pela sociedade, tá certo? É essa a perspectiva, tudo bem? E aí a gente colocou um quadro aí de comparação entre um e outro, eu vou explicar para você, tá certo? No realismo, a preferência é pela narração, não quer dizer que não tenha descrição, tem descrição. A descrição existe, sim, claro, é necessária e ela é intensa também, tá certo? E essa descrição, o objetivo é trazer, né, o excesso de descrição, o objetivo é chegar ao que a gente chama de grau de verossimilhança, que é o último ponto aí desse quadro. O que é esse grau de verossimilhança? É aproximar o maior, mais ainda da realidade, o máximo que eu puder da realidade, tá certo?
Então, o excesso de descrição dentro da narrativa faz com que eu chegue ao grau de verossimilhança, que é o mais próximo que eu tenho da realidade. É fazer com que você, leitor, se transponha para a narrativa como um observador, é como se você sentisse tudo aquilo ali. Além, claro, no caso do Machado de Assis, das conversas com o próprio leitor, ok? No naturalismo, nós temos também a preferência pela descrição, mas quer dizer que não tem narração, Patrícia? Claro que tem, gente, tá certo? Há um apelo maior na descrição, e aí a narrativa se torna lenta, tá certo? Por quê? Porque o excesso de descrição torna a narrativa lenta, mas também chegamos ao grau de verossimilhança. Vocês devem estar percebendo como eles são parecidos, né? Como eles têm perspectivas parecidas. Claro que o tempo histórico ajudou muito para que isso acontecesse. Então, em ambos, nós temos a narrativa lenta, pelo excesso de descrição, tá certo? E no caso do naturalismo, há a preferência por essa descrição, tá certo? Para fazer com que você, leitor, sinta na pele aquela narrativa. No caso do realismo, a gente vai ter um romance de documental, tá certo? Ele vai apresentar os fatos para que a gente possa conhecê-los. No caso do naturalismo, o romance vai ser de tese, em que o narrador, em que o autor, melhor dizendo, ele vai tentar comprovar uma ideia, né? Então, o que é a tese? Eu tenho uma ideia X e eu quero comprová-la através de argumentos. Vocês fazem muito isso na dissertação, no dissertativo argumentativo. No caso do naturalismo, a gente tem um livro em que ele vai comprovar uma ideia, a ideia X, tá certo? Então, eu tenho uma ideia especificamente e eu quero comprová-la de alguma forma. Aí eu uso os argumentos, e aí a argumentação é a escolha, né? Através de exemplos, estatísticas e etc. Tem isso nos textos? Tem sim, claro que tem, tá certo? A gente tem no realismo uma análise documental, como eu disse para vocês, e no naturalismo uma análise patológica. Por quê? Aí vai aparecer, gente, muitas das patologias humanas. E nessa época, principalmente, nós temos algumas patologias, né? São chamadas de patologias nessa época, e hoje não são, né? Comprovadamente não são, que é o caso da homossexualidade. É apresentada a homossexualidade no naturalismo como uma doença. Por isso que eles chamam de homossexualismo, ok? O ismo, né? Esse sufixo aí indicando também doença, ok? Então é apresentada essas patologias para a época, tá certo? Nas narrativas, como o caso da homossexualidade, que era considerada nesta época como uma patologia. Por isso que não era homossexualidade, ele chamava de homossexualismo. Então havia algumas patologias, tá certo? Que são apresentadas nas narrativas. Como eu disse para vocês, a base tanto do realismo quanto do naturalismo é a base científica. Então, o determinismo, o evolucionismo e o positivismo. Claro que cada um vai, de alguma forma, pesar, né, o seu tema em algum desses aspectos. No nosso caso, a gente tem, no caso do realismo, a gente tem um determinismo, o homem é fruto do meio, né? Então, por exemplo, o Brasil é fruto do meio que ele vive, ele se comporta daquela forma, porque é muito comum na sociedade em que ele vive se comportar dessa forma, tá certo? Quer dizer, por exemplo, Patrícia, que a gente não tem isso no naturalismo? Também temos o naturalismo. No naturalismo, a gente tem todas essas correntes científicas, sim, só que dentro da perspectiva naturalista, de apresentar a realidade sem um véu. Né? Eu costumo dizer que o realismo é essa realidade, mas ainda tem o véu, que é a realidade que eu quero apresentar. É um pouco mais sofisticada. É claro que nós, como leitores atentos, a gente percebe que há essa crítica, ela é muito grande. No naturalismo, é uma realidade, mas sem véu, certo? Aí, alguns livros chamam é uma realidade exagerada. Na verdade, eu acho que é uma realidade de fato, sem véu, né? Sem os eufemismos necessários, ok? Como eu disse no início do vídeo, no realismo a gente vai ter uma análise individual para o coletivo e no naturalismo uma análise coletiva para o individual. E temos no realismo a verossimilhança, no naturalismo também, mas no realismo é muito mais evidente isso, para transportar você, leitor, para a literatura, para o texto, como um observador dos fatos. E nós temos algo que é muito próprio do naturalismo, que é a animalização do homem. O homem ele é comparado a um animal, e ele segue o instinto, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, essa animalização ela é própria do naturalismo, que a gente já não vai ter no realismo, tá certo? Bom,
Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima.